Oi, pessoal, tudo bom? Esperamos que sim. Vamos lá para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai começar um capítulo novo, que é o capítulo 9. O capítulo 9 fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, no mundo dos encarnados, né? Intervenção dos espíritos, quer dizer que os espíritos intervêm no nosso mundo? Sim, nós já vimos isso em lições anteriores, no início Kardec nos fala que os espíritos formam uma das forças da natureza, o mundo espiritual. E ele, sim, intervém no nosso mundo. Né? Nós fazemos parte da natureza. E os espíritos também. Então, hoje nós vamos falar de dois itens aqui. O item 1 é penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Será que os espíritos penetram o nosso pensamento? Vamos ver. E aí, o item 2, influência oculta sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, aí no item 1, nós vamos procurar entender, né, o que os espíritos podem perceber em nós. E no item 2, vamos entender como e até onde influenciam o nosso pensamento e as nossas condutas. E vamos lá. Então, no item 1 aqui, né? O que os espíritos veem em nós, né? O que eles veem no mundo corpóreo? Kardec, os espíritos nos dizem, né? Estamos cercados por espíritos, tá? Cercados por espíritos, estão à nossa volta. Eles podem ver nossos atos, mas o que eles veem? Só aquilo que eles notam, que chama a atenção deles. O que isso significa? Significa como a gente está numa condução lá no metrô, por exemplo. A gente está no metrô ali andando, e várias pessoas ali à nossa volta, e muitas podem estar ali conversando. E a gente pode simplesmente estar ali e não prestar atenção em nenhuma delas. Né? A gente vê ali as pessoas, mas não vai prestar atenção no que estão falando. Mas se a gente focar a atenção, por exemplo, em alguma pessoa que está conversando ali, no casal, por exemplo, conversando, se a gente focar a atenção ali, nós vamos poder ouvir a conversa. E se aquela conversa nos chamar atenção, né? A gente vai prestar atenção, vai focar a atenção e a gente vai ouvir o que eles estão conversando, né? É uma coisa indiscreta, mas isso às vezes acontecem, né? Se a gente estiver simplesmente pensando em qualquer outra coisa, nós não vamos focar ali na atenção de ninguém. Com os espíritos da mesma forma, eles vão prestar atenção, vão ver, observar aquilo que lhes chama a atenção, né? E aí sim, aí esse acesso, né? Eles podem, como espíritos, conhecer sim, observar nossos atos e conhecer os nossos pensamentos, porque a linguagem do mundo espiritual é o pensamento e nós estamos constantemente pensando. Tá? E aí como que fica? Né? Como que os espíritos agem aí com relação a essa observação? Né? Como será? Os espíritos mesmos nos colocam, né? Qual a reação dos espíritos? Espíritos levianos zombam das nossas fraquezas, né? E passam a brincar com a nossa impaciência, né? Porque eles percebem, leem nossos pensamentos e aí vão zombar daquilo que para eles é engraçado, né? Os espíritos sérios, né? Espíritos mais elevados, eles nos observam, né? Lamentam as nossas imperfeições, né? E vão procurar nos auxiliar, né? É isso que acontece. Então, o que decorre daí, né? É uma transparência moral, né? Não só dos nossos atos, mas das nossas intenções. Elas ficam expostas no plano espiritual. Nada que nós estivermos pensando, até como os espíritos mesmos disseram, né? Muitas vezes até aqueles pensamentos que a gente quer esconder de nós mesmos ficam à mercê dos espíritos, se assim o quiserem
observar. Então nada a gente pode esconder. Nós escondemos as coisas, os nossos pensamentos uns dos outros, graças a Deus, né? Para nós podermos aí conviver na nossa sociedade que é de espíritos ainda imperfeitos, inferiores, né? Então a gente dissimula muito, a gente vive muito a vida corpórea por aparência. O mundo espiritual não, é às claras. Se um espírito foca a atenção em mim, ele quer saber o que estou fazendo, o que estou pensando, ele vai saber o que eu estou pensando, porque é a comunicação natural. E nós não podemos esconder nosso pensamento, simular o nosso pensamento. Ele é transparente, né? E para o mundo espiritual, nós somos transparentes. E aí, daí que vem que eles influenciam sim e observam nossos pensamentos. Por isso aquela liçãozinha lá de Jesus, orai e vigiai, né? Aí vamos para o item 2, que a coisa vai ficando mais quente. Influência oculta sobre... Eles não só nos observam, leem nossos pensamentos, como nos influenciam. Influência oculta sobre nossos pensamentos e nossas ações. Então eles também influenciam as nossas ações. Oh, meu Deus! E agora? Que horror! Será que estou sendo manipulado pelos espíritos? Bom, manipulação como essa, né, influência, nós vivemos elas constantemente. Nós sofremos influência das outras pessoas com quem nós convivemos. Nós recebemos influência dos nossos pais, influenciamos e recebemos influência dos nossos filhos, quer dizer, nós influenciamos e recebemos influência. No cotidiano nosso é assim. Nos dias de hoje, então, nós somos influenciados e manipulados muito mais do que a gente possa. Influencia. E muitas vezes para o mal, né? Fomentam ódio, rancor, mentiras, e a gente é levado por isso. É só observar como a gente está hoje, né? Como andam as coisas. A gente acata mentiras, absurdos, sem questionar nada e vai, passa aquilo. Entre encarnados, né? Mas vamos ver como isso acontece no mundo espiritual. Alcance da influência. Os espíritos mesmos dizem que essa influência é muito maior do que a gente supõe. E com frequência somos dirigidos pelos espíritos, né? Não só nos vigiam, né, nos observam, como muitas vezes nos guiam, nos influenciam, né, nos dirigem para determinadas ações. Como que se dá isso, né? Convive em nós nosso pensamento. Nós temos nossos próprios pensamentos, óbvio, né? Somos espíritos conscientes, então nós temos um fluxo constante dos nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo nós recebemos os pensamentos exteriores dos espíritos que estão nos influenciando. Então, muitas vezes isso se mistura, muitas vezes não, isso se mistura, a gente não consegue fazer a distinção, e muitas vezes vem pensar, às vezes a gente está pensando sobre determinado assunto, às vezes algum problema, e a gente vai pensando sobre aquilo, e a gente vai tendo pensamentos contraditórios, né? E a gente fica naquela, meu Deus, e agora? O que eu faço? Isso faz parte de nós. Por quê? Se mistura os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio conhecimento, a nossa própria evolução, com os pensamentos insuflados pelos espíritos. E aí a gente entra muitas vezes em conflito interior, né, para decidir alguma coisa. Mas aí a gente toma uma decisão, né? E aí a gente age. Os espíritos dizem, mas assim, então como que eu posso distinguir o meu pensamento do pensamento dos espíritos para não ser manipulado, que parece uma coisa assim horrorosa, né? Eles falam assim, normalmente o nosso próprio pensamento é aquele que vem de imediato, né? Os primeiros pensamentos.
O pensamento que nos é influenciado, nos é colocado pelos espíritos, vem como se fosse uma voz. Não que a gente ouça uma voz, mas às vezes a gente está pensando não sei se acontece com vocês, parece que nós estamos dialogando com nós mesmos. Muita gente fala, estou conversando com meus botões, né? Sem perceber, nós podemos estar em diálogo com um espírito que está, né, nos influenciando com os seus pensamentos, e a gente vai ouvindo aquilo como, né, uma voz, algo que, né, e a gente estabelece um diálogo. E às vezes tem perguntas, a gente faz perguntas, tem respostas, às vezes são nossas próprias respostas, nossos próprios pensamentos, mas isso vai num fluxo que dificilmente a gente consegue fazer uma distinção perfeita disso. Aí a gente fica assim horrorizado, falei, mas e aí, como é que faz? Como Deus permite isso? Eu vou estar sendo manipulado sempre, como que eu vou conseguir fazer essa distinção? Aí os espíritos falam, né? É uma das formas da gente prestar atenção neste fluxo, o fluxo dos nossos pensamentos, mas eles mesmos nos dizem que isso não é o mais importante. A gente não deve se preocupar com isso. Mas aí a gente, como que a gente não vai se preocupar com isso? Porque se Deus assim o permitiu, né? Porque se nós pudéssemos ter a condição de distinguir, fazer a distinção perfeita dos nossos pensamentos, isso seria dado a nós essa capacidade. Não foi. E por quê? Por que Deus assim não o permitiu? Né? Porque tem cai naqueles mistérios da natureza que a gente ainda não conseguiu decifrar, né? Então a gente fala, não, mas é assim, a gente não distingue. Então é dessa forma, a gente não tem essa capacidade de fazer essa distinção perfeita. Então, como que a gente faz? A gente faz o seguinte: o que é importante aí é o nosso livre-arbítrio. Porque, no final das contas, sendo nossos pensamentos ou mesclado com pensamentos sugeridos, quem vai tomar a decisão, por exemplo, de tomar uma atitude, né, fazer uma ação, somos nós. Faço isso e promovo o bem ou faço isso e promovo o mal? Hã? A decisão é nossa. Deus não revogou isso. Hã? E isso acontece como uma prova para nós, um teste. Deus assim o permite para que isso seja um teste, né? Para nos testar, para saber realmente se nós estamos convictos naquele pensamento do bem. Então vem a influência negativa, né, nos dirigir, não vai por aí, vai por aqui, não fala, né? E aí a gente toma a decisão. A decisão final sempre é nossa. Se praticarmos o bem, o mérito é nosso. Opa, ganhamos, parabéns. Se praticarmos o mal, a responsabilidade será nossa, porque nós que praticamos. Ah, mas eu fui influenciado pelo espírito, aquele espírito obsessor que estava ao meu lado, me obsidiou, me influenciou, me dirigiu minhas ações. Sim, porque você assim o permitiu. Porque uma coisa importante que eles falam aqui, essa sugestão, ela só chega até nós por afinidade. Muitas vezes nós somos insuflados naquilo que está lá guardadinho em nós, que os espíritos conhecem, aqueles pensamentos que a gente quer esconder. E os espíritos assim conhecem e nos insuflam, né, para que a gente siga esses pensamentos. Ah, então, né, concluindo aqui, Deus o permite, né, porque o espírito encarnado tem o seu livre-arbítrio, exerce o seu livre-arbítrio, então ele vai ter o mérito, vai ter as glórias e as punições de acordo com as suas ações. Né? Não de acordo com aquilo que ele estava pensando, mas sim daquilo que ele realizou através do seu pensamento. Mas tem uma forma da gente se defender também, né? Como? Afinidade mental. Lembra do orai e vigiai? O que é essa afinidade mental? Ela atrai ou repele, né, os espíritos.
Eles só se ligam a quem os solicita por desejo semelhante, afinidade. Os afins se atraem. Se nós temos pensamentos sempre negativos ou de fazer o mal, é estes espíritos que nos atraem e a ele nós não esconderemos nada, né? Ao contrário, né? Se nós fizermos o bem, confiarmos em Deus, né? E elevarmos nossos pensamentos, é, não nos deixar levar pelas nossas paixões, nós estaremos atraindo, né, os bons espíritos e estaremos recebendo a influência destes bons espíritos, que nós estaremos nos afinando com eles, através da prece, da elevação, é o orai e vigiai. É o ser completo, né, da manipulação espiritual. Às vezes, lá no nosso interior, no nosso íntimo, nos compraz, nos dá prazer, atende às nossas paixões que ainda estão lá, né? A gente não quer ter, mas está ali escondidinha e a gente dá vazão através dos pensamentos. E aí a gente age, não é? Aproveitam, né, para nos influenciar e nos colocar muitas vezes em tentações, né? Então, muitas vezes eles não criam, né, oportunidades, né, mas eles aproveitam aquelas oportunidades para nos empurrar para determinados caminhos. Os espíritos deram um exemplo interessante, né? Nós estamos andando e nos deparamos lá com uma carteira, mas tomamos como exemplo. E a gente acha lá uma. Não, mala com dinheiro é mais. Hoje em dia é mais. Né, mala com dinheiro. A Polícia Federal acha bastante. Então a gente está andando e encontra uma mala com dinheiro, né? Os espíritos são bem claros. Não foram os espíritos imperfeitos, né, que colocaram aquela mala ali. Ela estava lá. O que acontece é que eles sabiam que aquela mala estava lá. E se você tomasse aquele caminho, você encontraria a mala. E aí, na influência, olha, não vai por aqui, muda aqui, vai por lá. Hoje eu vou, não sei, vou por aqui. A gente no dia a gente está pensando, a gente não para, né, para analisar. A gente, tá bom, vou por aqui. E aí se depara com a mala. E aí, qual que é a influência deles? Tome o dinheiro para você. Achado não é roubado. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? A gente vai. Aí vem um monte de. Aquele exemplo que a gente estava falando lá no início. Os nossos pensamentos, os pensamentos são influenciados e a gente vai num debate. Porque às vezes a gente, primeiro pensamento, não, preciso devolver isso daqui não é meu Deus, a gente se assusta. Nossa, quanto dinheiro, eu preciso devolver isso aqui. Esse é o primeiro pensamento, né? Que a gente sabe que é errado, não é seu, vou ficar com aquilo, não é seu, pô. Ainda mais com uma quantia grande. Aí vem, não, mas achado não é roubado. Aí a gente vai naquele debate de pensamentos. E aí a gente toma uma decisão. Pega uma linha, olha para os lados, não tem ninguém, vai embora. Ou procura a delegacia, procura as autoridades, procura saber de quem é o dinheiro, devolve o dinheiro, fica com a consciência tranquila, o dinheiro devolvido, né? Então, é assim que a coisa se processa, gente. Então não é realmente uma coisa assim para a gente ficar apavorado, né? Nós seremos manipulados ou direcionados de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas afinidades com os espíritos. Chamaremos a atenção de bons espíritos se procedermos da mesma forma que os bons espíritos, procurando fazer o bem, estar sempre em harmonia com as leis de Deus, tá? Procurando sempre o nosso progresso, estaremos afinados com esses espíritos, tá? Ou afinados com espíritos imperfeitos, como nós, que têm os mesmos desejos, as mesmas paixões. Ele dá um outro exemplo também interessante, né? Se a pessoa quer cometer um assassinato,
ela vai estar secundada por uma multidão de espíritos que vão influenciá-la, dirigi-la para que isso aconteça, porque tem este instinto em si mesmos, do ódio, do rancor, do menosprezo pelo próximo. Por isso que existe hoje um grande debate. Vamos lá trazer a doutrina espírita para os dias atuais. Existe um grande debate principalmente com o advento aí das mídias sociais, da internet, que as opiniões correm, né, de forma rápida, um rastilho de pólvora, influenciam as pessoas, movem as pessoas principalmente pelas paixões e principalmente pelas baixas paixões, a inveja, o ódio, o rancor, isso move rápido as pessoas, é o que mais a gente vê, né, no mundo das mídias sociais. E tem aquela coisa, né, o grande debate da liberdade de expressão. Tá? Primeiro que liberdade a gente só tem de pensamento. Pensamos o que queremos e ninguém consegue interromper. Pode nos influenciar, então não é uma liberdade total, é relativa, porque eu penso o que eu quero, e às vezes você está pensando o que o outro quer. Então nem a liberdade de pensamento, ela é total. Temos restrições morais, ainda mais a liberdade de expressão, expressar. Às vezes a gente pode dar determinados pensamentos que não devem ser expressados, porque vão provocar ódio, vão provocar morte, que é o que a gente vê, que é a manipulação para a destruição. A gente pode influenciar a liberdade de expressão, nos expressarmos para nos elevarmos ou nos expressarmos simplesmente para nos exterminarmos. E isso sim deve ser coibido, porque muitas das coisas da nossa liberdade de expressão são crimes, provocam mal para o outro. Então, liberdade absoluta e liberdade de pensamento absoluto é só Deus. Só Deus que tem essa liberdade absoluta. Porque quando nós tivermos, ou nos acharmos, né, nos julgarmos, eu falo o que eu quero e penso o que eu quero sempre, nós seremos deuses. E não somos deuses. Então há que ter limite para que a sociedade viva em harmonia. Há que ter limite. Sim. O dia que não precisarmos de limite, nós estaremos no mundos chamados superiores. Nos mundos puros, onde há uma harmonia de pensamento e não precisa haver restrições, porque os pensamentos são harmônicos no amor, no bem. Não chegamos lá, estamos muito longe, né? Nós praticamente saímos da caverna. Se a gente cair de 4, a gente quase que não levanta, né? Se a gente botar um casacão de pele, a gente volta a morar na caverna. Não se iludam com toda a tecnologia que a gente já alcançou, né? Nós somos ainda espíritos atrasadíssimos. Vejam o que se fomenta em nome, muitas vezes, de liberdade, de mal, né? E o que causa. Muitas vezes, quando a gente vai ver o estrago, a gente viu, nossa, mas aquilo tudo era mentira. Nós fomos movidos por mentiras. E cometemos atos e fomos movidos e cometemos ações em nome de mentira, de falsidades. E aí somos julgados por isso. Mas não tenho dúvida nenhuma que nós seremos julgados por todos os atos que nós cometemos. Né? Então isso vem a calhar. Muito. Leiam isso com atenção e a gente vai observar que como deve ser nosso comportamento em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vigiar nossos pensamentos, né? Nada mais que o orai e vigiai. Tem um trecho que ele fala aqui.
uma frase também de Jesus que a gente cita muito, né? As pessoas falam, recitam o Pai Nosso à torta e à direita, mas não prestam atenção, né? Se a gente destrinchar o Pai Nosso, ela é significativo. Está aqui, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Oremos para que não caiamos em tentação, para que sejamos vigilantes. Essa é a forma de nós evitarmos as más influências do plano espiritual, porque está aí, ela existe, ela é maior do que a gente possa imaginar, né? Mas não é um mal em si. O mal em si é aquilo que a gente realiza através dessa influência ou nos deixa influenciar, porque no fundo somos ainda assim. Prestemos atenção, a gente estava falando um tempo atrás nas nossas lições, né, sobre isso, né? Ai, que será que fiz? Né? Que será que era na encarnação anterior? Né? Analise as suas tendências, está aí. Os nossos pensamentos, para onde a gente está indo? Qual a tendência? Pô, a malinha do dinheiro, qual a tendência? Pô, vou pegar, é a cobiça. Ai, o filho olha para o lado assim, aquela tentação, não vou levar embora isso aqui, ninguém está vendo, ninguém. É as tendências, aquilo está em nós. Não está em nenhum espírito que está lá só insuflando aquilo que ele está vendo, que nós estamos pensando. Entendendo? Então é por aí, gente. Sem medo. E essa influência existe. A doutrina espírita nos esclarece. Essa que é a grande diferença, gente. Ela nos mostra, ó, isso existe, isso é real, é assim que funciona. Então, se você sabe se defender. Se você conhece, é o conhecimento através do estudo. Nos transforma. Então a gente vai se coibir, vai se refrear, porque a gente vai, estou sendo vigiante, estou sendo vigiado. E o mundo hoje está assim, né? Tem câmera para todo lado, né? Então, nós somos observados constantemente. Não é para ficar com medo. É para. Isso me coloca, vai me conduzindo, se assim eu desejar, para um caminho melhor. Quando eu tiver que fazer escolhas, eu falo, peraí, tem gente aqui me observando, então que escolhas farei? Esta aqui, que eu acho que está de acordo com o que eu li lá no Livro dos Espíritos, o que eu li lá nos ensinamentos de Jesus, o que ele nos diz no Pai Nosso, sabe? E a gente vai direcionando nossas ações, porque nós somos imperfeitos. E como a gente se torna perfeito? Combatendo as nossas imperfeições. Não tem magiquinha, né? Não tem farinha de condão. É a nossa transformação, é trabalho. Trabalho. Hoje escorreguei, hoje foi, hoje eu fiz. Mas amanhã vai ter outra oportunidade. E aí, quando vira aquela mesma circunstância, situação, opa, peraí, não é por aí. E a gente muda, e a gente vai estabelecendo esta mudança interiormente. E aí ela se torna hábito. A partir do momento que ela se torna hábito, a gente não pensa mais nela, não tem que focar, porque se tornou um hábito, faço naturalmente. Por isso, quem faz o bem não sabe que faz o bem. Por quê? Ele faz por hábito. Assim, ele faz, simplesmente faz. Pergunte para qualquer espírito, como você sabe que você é bom? Bom, eu não sei. Tá bom? Então tá aí, gente. Mais um estudo do Livro dos Espíritos, que maravilha, nos instruindo, nos esclarecendo, né, para o nosso progresso. Aliás, é o objetivo da doutrina espírita, para que nós possamos progredir. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.